O Falando Nisso Band está no ar, mercado de venda de celulares em alta. O faturamento do setor em 2023 deve ser maior que o do ano passado. Isso não quer dizer que mais aparelhos serão vendidos. É que assim como o Renan, as pessoas estão procurando celulares mais tecnológicos, mais modernos e são os que mais pesam no bolso. Cirurgias ainda no útero da mãe para salvar a vida dos bebês. Esse tipo de cirurgia começou na década de 80, quando os médicos passaram a contar com o auxílio das imagens do ultrassom. Até hoje, as cirurgias em bebês que ainda estão dentro do útero são acompanhadas por esse equipamento, além de outros que também fazem imagens intrauterinas. ChatGPT, tecnologia que ajuda e lança desafios. Vamos ver se agora que o site está funcionando, o ChatGPT me ajuda a montar a lista de perguntas para o professor de inteligência artificial. Rapidamente o chat atende meu pedido e prepara a pauta. Arrisco então pedir as respostas. E ele pede desculpas e reconhece que não pode responder tudo com exatidão. Incrível, conheço o Pantanal Sergipano. Uma área de proteção integral, onde qualquer atividade humana é proibida. E no estúdio vamos conversar sobre o direito de família com a doutora Patrícia Riso. Terça-feira, dia 7 de fevereiro, Falando Nisso Band começou. Oiê, boa tarde! Uma ótima tarde, tudo rosa por aí. É verdade, aqui tá tudo Também tá, né? A pele Tá lá. rosa, tá tudo rosa aqui, né, gente? Que delícia poder conversar com você nessa terça-feira. Hoje tá um dia diferente, né? Porque não tá sol, mas também não tá chovendo. Mas né? tá bem abafado. Tá abafado. Não é verdade? Saí de casa, nossa, até mudei a minha roupa. Verdade. Tava com uma camisa branca. E aí Falei, você gente, colocou? tô com calor. E coloquei outra porque realmente... é esse tempo, né? É estranho. É o verão. Tá chovendo aí onde você tá? Tem de tudo um pouco. Tem tanta cidade que a gente conversa junto. Manda pra Litoral, gente, né? o litoral tá com bastante Chuva. chuva, tá bem nublado. Então manda pra nesses gente, últimos então, dias. como é que tá o seu dia a dia aí. Conversa com a gente pelo WhatsApp, mas a gente começa o programa com aquela mensagem, né? Isso. Então, olha, respeite o momento de quem tá perto de você. Todos somos diferentes. E isso, gente, em muitas coisas. Inclusive no tempo de falar, entender e também absorver alguma situação. Cada um tem o seu tempo e é necessário a gente respeitar mesmo o próximo. Gente, quanto problema poderia ser resolvido se a gente entendesse isso de verdade? Sim. Eu tô jogando pra mim também, não é só pra você, não. Uhum. Né, Não é amiga? o imediatismo, né? Às vezes a gente quer resolver tudo na hora, quer que a pessoa entenda tudo naquele momento e é preciso a gente respirar. E tem gente que gosta de ficar empurrando com a barriga também, isso irrita. Então, eu acho que é um equilíbrio mesmo, né? Tentar Bom, encontrar. tem um sorteio bem bacana pra vocês esse mês de fevereiro. Aliás, a gente tá chamando aqui de Super Kit, porque é a Polipet e a Ortovip. Então, para participar, você vai curtir a foto oficial, que tá no nosso Instagram, @FalandoNissoBand. Marca 2 amigos por comentários e boa sorte para você. Dia 28 de fevereiro tem o resultado, amiga. É isso, a gente vai aproveitar então, já que a gente está falando sobre Instagram, você pode participar da nossa votação. Todos os dias tem uma enquete diferente e a gente adora, né, quando você participa. Vamos dar uma olhadinha nas duas perguntas? Vamos lá, amiga. A primeira, você sabe o que é regime de bens? 70% dizendo que sim, 30% dizendo que não. E a segunda, existe idade mínima para se casar? Sim, para 67% das pessoas e 33% respondeu que não. Curioso, hein, gente? Já já a gente vai então entrar nesse assunto com a doutora Patrícia Riso, tá bom? Mas antes, tem gente que troca de celular como troca de roupa, não é verdade? É que esse mercado realmente está muito em alta. Sempre, né? Também é tanta tecnologia, são câmeras melhores, Verdade. uma memória assim absurda que cabe em muitas fotos, mais recursos tecnológicos também é o que a gente vai ver agora. O Renan veio para essa loja já pensando no modelo que quer comprar. Porque o meu é muito antigo e eu queria estar atualizando o meu também, por causa que a câmera dele é melhor. 4.779. E aí? Tá um pouquinho salgado, né? Não tem como, mas vamos ver. Dá uma parceladinha, financiadinha. O faturamento do setor em 2023 deve ser maior que o do ano passado. Isso não quer dizer que mais aparelhos serão vendidos. É que assim como o Renan, as pessoas estão procurando celulares mais tecnológicos, mais modernos e são os que mais pesam no bolso. A expectativa é que 40 milhões de aparelhos celulares sejam vendidos neste ano no país,
parecido com a média dos últimos anos. É que tem celular custando quase 10 mil reais. Só não sei se a senhora sabe, mas esse aparelho aqui custa 10 conto. Hã? 10 mil reais. Eu tinha um, mas roubaram e agora eu estou precisando realmente de um, né? Não é pesquisar mesmo, até eu encontrar um que vale a pena e cabe no meu bolso. Uma pesquisa mostrou que a maioria da população busca por aparelhos que custem menos de 2 mil reais. Novas opções devem surgir no mercado. Devem existir produtos ao longo de 2023, mesmo que com a tecnologia 5G, com mais avançado de conectividade que possa existir, vão estar num patamar mais acessível para o bolso do brasileiro. Tem gente que gasta bastante com isso, né? Nossa, você troca que muito adora. de celular ou não? Sabe que não. Eu sou uma também pessoa não. tranquila. Eu Já estou também. com o meu há 3 anos. Ah, que bom. É interessante que, a partir desse período, alguns celulares parece que são programados para dar ruim. Ah, com certeza. A Né? Não parece que atualização, dá? eles fazem ela bem pesada e parece que o celular não aguenta. É isso. Aí você atualiza o celular, gente, parece que piora, na verdade, né? É o mercado mesmo que acaba fazendo você comprar um novo celular. Eu também sou de usar o mesmo faz tempo, mas é bom, né? Eu não Na hora de sou tão comprar, escolha um tecnológica aparelho assim. bacana, para você ficar com ele bastante tempo. Eu também. Acho melhor investir em algo, né, bom, Sim. que vai durar e que você pode aproveitar, do que ficar trocando toda hora. Agora, e se tudo você tem mais, enfim. dinheiro e quer tudo comprar, depende da situação. compra pra gente um também. A gente vai amar. saber, né? Bom, gente, terça-feira é dia de abordar assuntos ligados ao seu direito. E hoje o tema é Direitos de Família, com a nossa querida advogada Patrícia Rizzo. Ela é especialista no assunto. Seja bem-vinda, doutora. Muito obrigada, uma boa tarde. Boa tarde. Boa um prazer tarde. estar aqui. Que bom, doutora. Então a gente vai começar explicando as 2 questões da nossa enquete, pode ser? A primeira delas, né? Qual a idade mínima para o casamento aqui no Brasil? Então, como regra, né, o casamento ele é permitido sem qualquer tipo de anuência, enfim, a partir dos 18 anos, quando adquire a maioridade. Contudo, aos 16 anos é permitido o casamento desde que tenha aí a anuência, salvo se tiver uma situação onde houve aquisição antecipada dessa maioridade. Legal. Perfeito, doutora. A segunda perguntinha da enquete era o seguinte: você sabe o que é regime de bens? Aí até achei interessante que a maior parte dizendo que sim, 70%. O que é regime de bens, doutora? O casamento, ele é um contrato. Então, como todo contrato, existem as cláusulas que nós iremos reger esse contrato. Uma das cláusulas que são pactuadas é do regime de bens. Como que vai ser estabelecida a divisão numa hipótese de desfazimento dessa relação ou mesmo na hipótese de falecimento. Então, o regime de bens, ele vai reger. É uma cláusula que vai reger para a hipótese de dissolução ou de falecimento. Perfeito, doutora. Bom, o número de casamentos segue em crescimento aqui no Brasil, reflexo, com certeza, das perdas dos últimos anos por causa da pandemia. E a nossa região segue essa mesma tendência de casamentos mesmo. Por isso que a gente quer também falar sobre como você, que está pensando em se casar, tem esse sonho, pode fazer um contrato de casamento. E justo para os dois lados, né? Porque tem que ser bom para todo mundo. Então, doutora, vamos lá então. Qual regra de regime bens estabelecidos pela legislação brasileira? Então, existem alguns regimes de bens previstos no Código Civil, contudo, o que prevalece, seja na hipótese de não opção por nenhum deles, ou até, pode colocar o que está previsto em lei, é o regime da comunhão parcial. Ou seja, tudo que for adquirido por ambos durante o período do casamento vai ser dividido igualitariamente. Aí vamos dizer qual que é a importância, de fato, da gente escolher, né, um regime de bens no casamento. Então, é muito comum nós conversarmos, por exemplo, que as pessoas não gostam de falar sobre dinheiro, patrimônio, divisão. Só que isso integra a relação do casamento. E é muito importante que eles conversem, estabeleçam para quê? Para que evite qualquer tipo de conflito, seja na dissolução, né, no divórcio, no caso do casamento, ou no caso de um óbito onde tem um inventário. Mesmo eles pactuando, já tem problema, imagine se não conversar, se não chegar aí no consenso do que é melhor para cada casal. Doutora, por que parece ser tão desconfortável? Isso é uma percepção minha,
não sei se você em casa percebe isso também, mas quando se toca em assuntos como esse, até para um casal que está ali, super querendo casar, por que parece tão desconfortável tratar sobre isso? O que às vezes até esse desconforto acaba causando esse inconveniente de não acertar tudo antes. Aí, por causa de uma separação ou morte, dá mais problema. Sim, muitas vezes, por exemplo, quando eu oriento no escritório, conversar, pactuar sobre esses assuntos, o que acontece? Se eu falar sobre isso, aquele meu esposo, esposa, enfim, companheiro, enfim, ele vai achar que eu estou pensando no dinheiro. Então, assim, as pessoas não têm é uma coisa meio cultural, não tem a coragem de sentar de forma madura e falar, olha, vamos conversar sobre isso, né? Olha, o que é meu ou não, a gente vai unir tudo, enfim, a forma como eles acharem que vai de encontro aí aos interesses. Doutora Patrícia, você também é professora em Direito, lida com isso de uma maneira muito, inclusive muito explicativa, né? Muito simples para que todo mundo possa entender. Com toda a sua experiência, você acredita que isso é culturalmente do brasileiro ou existem outras nacionalidades em que as pessoas falam sim sobre a partilha de bens, sobre o regime de casamento que vai ser estabelecida? Qual que é a sua posição? Eu vou dizer assim, olha, no Brasil a gente tem essa dificuldade, mas nos outros países que a gente tem assim regramentos semelhantes ao nosso, por exemplo, Portugal, Itália, existem alguns regramentos que são semelhantes, porque a gente tem aí a origem, né, do direito francês, do direito italiano, alemão, enfim, e o que acontece? Existem questões parecidas. No entanto, aí colocando um pouquinho a questão do direito europeu, ele já não tem tantos milindres como a gente tem. Então, assim, é um pouco cultural, da nossa cultura, ter essa questão mais de milindres para tratar de determinados assuntos. Os europeus, então, são mais diretos, né? Mas eu acho que eles são menos emotivos, são mais racionais. Acho que isso ajuda também. O que a gente precisa, né? A gente vê até Gente, o brasileiro é tão emocional, emotivo, que a gente vê em final de Copa, por exemplo, ou algum jogo importante, o jogador tudo perdendo a cabeça. Por quê? Porque a gente aprendeu a ser assim, meio desequilibrado, os torcedores, né, chorando. Não, os jogadores mesmo. Vai ter erra tudo, emoção, chuta errado. né? A gente que tá assistindo fica pé da vida. Fala, gente, que esse povo que sabe jogar errando tudo. Até eu que não sei jogar, eu jogar melhor. Olha só, amei a sandália da Águida. Pode mandar qualquer tipo de comentário que a gente coloca aqui. Muito obrigada. Gente, essa é minha, viu? Eu sei que é sua. Eu lembro que você falou que comprou. Boa tarde pra você, minha amiga. Na promoção. Olha só a Fátima, que interessante. Da Zona Norte, existe lei que possa punir um pai que paga pensão, mas que simplesmente abandonou fisicamente sua filha há mais de 5 anos? Olha. É muito interessante e acontece, né? Parece que assim, estou cumprindo com as minhas obrigações, pagando a pensão como se isso fosse suficiente, né? O afeto, a convivência, os ensinamentos muitas vezes são mais importantes, né? E o que acontece? Existe hoje no nosso ordenamento o que a gente fala de abandono. Então, o abandono, seja físico, emocional, até material, ele tem a responsabilidade civil que a gente fala para esse genitor ou genitora, enfim, que abandona emocionalmente, fisicamente aquele filho. Então, é possível. Olha, daqui a pouquinho a gente volta com mais perguntas. Se você tiver, é só mandar pra gente pelo 99716-7989. Luquinhas já tá aqui com algumas, depois a gente lê, amigo. Amiga, que bom. Isso é legal, que legal. Viu? Pode continuar mandando que hoje a gente vai ter tempo de conversar com vocês. Olha, no próximo bloco, a gente vai conferir o que eu acho isso tão incrível. Cirurgias feitas com o bebê ainda no útero da mãe. Como elas realmente podem salvar muitas vidas. A gente conta tudo pra você daqui a pouquinho, depois do intervalo. Até já.
Já estamos de volta e chegou a hora de dar aquela dica de segurança da EDP. Se você estiver passeando aí pelo seu bairro com a sua família, um amigo e encontrar algum fio de energia rompido pelo caminho ou precisando de manutenção, o que você deve fazer, hein? Bom, primeiro de tudo, você deve se ligar na segurança e manter a distância para evitar qualquer tipo de acidente, gente. Nunca encoste nos cabos, nem tente consertar nada. Depois, ligue para a EDP e informe o local, ou seja, o endereço onde esse fio está, tá bom? A rede elétrica não é brincadeira, pessoal, por isso a manutenção deve ser feita apenas por profissionais. Fique atento e não corra riscos com a rede elétrica, tá bom? Quando você se liga na vida, você desliga os acidentes com a rede elétrica. Quer saber mais dicas de segurança e também outras informações? Então acesse edp.com.br/segurança. Lucas. Perfeito, minha amiga. Olha só que interessante a perguntinha que chegou aqui, que já vou deixar de cara aqui para a doutora Patrícia Rizzo. O assunto de hoje é direito de família. Olha, não quero me identificar. Meu sogro é viúvo, mora há 10 anos com uma mulher na casa dela. Ele tem uma casa há mais de 50 anos. Esta casa, sua atual companheira tem direito? Ele tem 2 filhos com 57 e 56 anos. Como fica essa divisão? Então, nesse caso, sendo um bem anterior, que ele já possuía, né, ou era proprietário, enfim, antes de manter esse relacionamento com a companheira, salvo se fizer algum documento, eu só não observei se ele, ele é viúvo. Então, nesse caso, se ele fizer uma escritura de união estável ou, porventura, vier a casar com o regime de comunhão universal, então, salvo essa situação, ela não vai ter direito ao patrimônio. Então, a casa sendo anterior não comunica como regra. Não tem, então, direito a ele, né? Olha, tem perguntas aí? Você está com dúvidas? É só mandar para a gente pelo WhatsApp 99716-7989, tá? Uma pergunta, doutora, o que quer dizer pacto antinupcial? Então, o que acontece? A cláusula do regime de bens, a lei fala o seguinte, olha, se os nubentes eles não fizerem opção nenhuma das hipóteses que estão previstas no código, então vai constar como a comunhão parcial. Agora, qualquer um dos demais regimes que estão previstos no código que não for o da comunhão parcial tem que ser feito por meio de pacto antinupcial. O que é? É uma escritura específica onde eles podem citar alguns bens, podem incluir, por exemplo, esse bem no comunique, o senhor já tinha, ou simplesmente estabelecer comunhão universal, ou a separação total de bens, tem que ser tudo feito por meio de um pacto antinupcial. E aí ele tem que ser registrado depois no cartório de registro de imóveis para dar publicidade de que aqueles bens ou vão comunicar todos ou não vão comunicar nenhum. Interessante, viu, gente? Se você não faz nada, a lei decide por você. Então, acho que é bacana isso. Você decidir, junto com a outra pessoa, claro, de comum acordo, o que vocês querem. Deixa eu mandar aqui, ó. Obrigado pela linda. Sempre que vocês mandarem um nome, uma mensagem aqui pra gente, coloca pra mim, por favor. Coloca o nome, né? Pra te agradecer. O nome e a cidade. Falou que eu tô lindo, obrigado. A gente adora saber o nome de vocês. E a cidade. E a cidade de onde tá escrevendo. Que nem, ó, o nosso amigo aqui, que foi muito gentil comigo também, não quis falar o nome, porque é uma pergunta mais pessoal. Obrigado pelo carinho, tá, amigo? Ele quer saber, se ele separar, ele tem direito de uma parte da venda de uma casa. Aí ele fala que mora junto com essa esposa há 13 anos e ela tem uma casa. Eu tenho direito, se eu me separar, acaba caindo no mesmo caso? Teria que ver o regime de bens, mas assim, pelo que eu estou entendendo, a casa é da esposa. Foi pelo menos, a percepção que eu tive. Se a casa é da esposa, vai depender do regime de bens. E se aconteceu o que eu falei para você, doutora? Ninguém decidiu nada. Foi acontecendo, juntou, e aí? Se não regulamentou nada, e ainda que seja, por exemplo, uma união estável, que vai prevalecer a comunhão parcial. Então, se ela já tinha, não vai ter direito. Se adquiriu durante, ainda que tenha sido adquirido só no nome dela, durante o relacionamento, aí ele tem direito. Doutora, vamos explicar então como que funciona o casamento em regime parcial de bens. Ele seria, digamos, o mais correto? Mais justo? Não sei, para as partes. Na verdade, a lei, né, o legislador, vamos falar assim, optou pelo regime da comunhão parcial
exatamente por entender que seria o mais justo caso as partes não façam uma escolha específica. Por quê? Porque ele estabelece assim, olha, vocês estabeleceram comunhão de vida, então ok, a partir do dia que vocês estabeleceram essa comunhão de vida, o que vocês adquirirem durante esse relacionamento, independente se for no nome de um ou de outro companheiro ou cônjuge, enfim, tudo vai ser dividido igualitariamente, né? Salvo algumas exceções, que nem hoje a gente tem no Código Civil atual, por exemplo, frutos civis do trabalho, que são assim as remunerações que a pessoa recebe, porque antes tinha divisão no Código de 16. Então hoje a gente não tem. Material pessoal de trabalho, por exemplo, eu sou advogada, então meu computador, meus livros, enfim, essas coisas não dividem. Então tem coisas que não dividem, mas os bens, de um modo geral, dividem igualitariamente. Com relação ao que você disse, ao trabalho e as coisas que ali a gente conquistou, por exemplo, você quer dizer ao quê? 13º, o fundo de garantia, esse tipo de coisa? Isso, porque o que acontece? Fruto civil é tudo que vem de remuneração. Então, por exemplo, pode ser um aluguel da casa, pode ser o dinheiro do seu trabalho. Quem casou sob o Código de 16, que vigorou até 2001, o que acontece? Quem casou até 2001 vigora o regime de casamento de lá. E aí o que acontece? Lá faz jus à divisão das remunerações dos frutos civis, então aluguéis, salário que recebia. Hoje em dia não. Você vê, gente, tem coisas que a gente tem que saber e tem coisas que é melhor não saber. Agora que você já tá sabendo, perdeu, viu? Desculpa aí. A intenção nossa é ajudar você também. Olha só, vamos lá. Mas às vezes é um casal que se dá bem, que se ama, e tá tudo certo. Às vezes. Olha só, vamos lá. Você ri, né? Olha só aqui a pergunta, essa é boa. Olha como é do destino, porque essa é a pergunta que a gente ia fazer. Não Olha acredito. que interessante. Tem no uma nosso dúvida. roteiro. E a gente amou essa pergunta aqui, ó. Tem uma dúvida. E quando casamos em comunhão de regime parcial de bens e queríamos mudar para a separação total de bens, será que conseguimos? Como que funciona isso, doutor? É muito complicado? Se sim? Então, antes, nós não tínhamos a possibilidade de alteração de regime. Isso é uma coisa bem bacana. Hoje, a nossa lei permite alteração de regime de bens. Só que não é, por exemplo, um procedimento que você faz no cartório. Você tem que pedir para o juiz. Por quê? Porque às vezes você pode estar querendo mudar um regime de bens com o intuito de prejudicar credores, com o intuito de prejudicar filhos. Então, assim, o juiz tem que avaliar qual que é o interesse. Porque, por exemplo, você é casada com comunhão parcial, você está devendo para um monte de gente, ou seja, ou seu marido, não importa. Vai vir penhorar o bem comum. O que acontece? Se você transforma em regime de separação de bens, o que está no nome de um não comunica, por exemplo. Então, assim, o juiz tem que avaliar o motivo pelo qual está se pedindo a solicitação, mas então é possível. Ele vai analisar, ou seja, o casal tem que justificar o porquê quer fazer essa mudança. E justificativa com prova, viu, gente? Tem que ter provas, né? Quanto mais provas você tem, melhor. Para mostrar que, olha, a gente casou dessa maneira, a gente viu que não é o adequado, a gente quer mudar isso, enfim, e é possível. Mas o juiz tem que analisar o caso para ver se aquilo não é um tipo de fraude para prejudicar algum credor ou o sucessor, enfim, né? Legal, a gente sempre aprende aqui, né, amigo? Muito, sempre. Nossa, eu adoro falando nisso, por isso. Mas todo dia a gente aprende um pouquinho. Espero que você em casa também. É isso. Olha só que notícia interessante. Cirurgias feitas em bebês ainda na barriga das mães ajudam a salvar muitas vidas. É tão lindo, né, gente? Esses procedimentos, eles realmente vêm sendo aprimorados graças ao avanço da tecnologia na medicina. Quem vê o Rafael saudável aos 6 meses não imagina que ele passou por uma cirurgia no pulmão ainda na barriga da mãe. Os médicos operaram o Rafael sem tirá-lo do útero, com 28 semanas de gestação. A cirurgia foi para remover um tumor benigno, que já ocupava 90% da caixa torácica. Então, com a possibilidade de fazer a cirurgia, por mais assustadora que ela fosse, era uma esperança. Mas depois que eu vi ele bonitinho, uma carinha de saudável, aí eu fiquei meio feliz. Esse tipo de cirurgia começou na década de 80, quando os médicos passaram a contar com o auxílio das imagens do ultrassom. Até hoje, as cirurgias em bebês que ainda estão dentro do útero são acompanhadas por esse equipamento, além de outros que também fazem imagens intrauterinas.
No caso do Rafael, os médicos tiraram o bracinho dele para fora para colocar um acesso venoso, técnica aplicada pela primeira vez no Brasil. Só na última década, neste hospital em São Paulo, foram mais de 350 cirurgias desse tipo. Cada operação é delicada e envolve cerca de 30 profissionais. O corte é semelhante ao de uma cesárea e não impede que a paciente tenha outras gestações no futuro. A cirurgia fetal está em constante evolução. Nós vemos hoje métodos de diagnóstico mais precisos. Nós temos procedimentos cirúrgicos menos invasivos para minimizar o impacto no útero dessas mulheres e propor uma melhora do prognóstico dessas crianças. Lindo demais, viu? Muito bacana mesmo. Bom, agora mais informação para você em casa, mais para atualizar você das notícias da nossa região, com o Douglas Cruz, que vai falar um pouquinho sobre um dos destaques do Jornal do Meio-Dia, que ele estava ao vivo, 102,9, Band Vale FM. Boa tarde, meu amigo. Boa tarde, Lucas, Águeda e a todos que acompanham o programa Falando Nisso. Foi destaque agora há pouquinho aqui no Jornal do Meio-Dia da Rádio Band Vale FM que carnaval não é só folia, é também oportunidade de emprego, né? O PAT de Jacareí está com 400 vagas de emprego abertas aí para este carnaval. São vagas temporárias, né? Exatamente para trabalhar no carnaval para cargos como auxiliar de limpeza, bombeiro civil, controlador de acesso e também vigilante. Esses cargos de bombeiro civil e vigilante precisam de uma comprovação que você fez um curso na área, as outras vagas aí somente experiência no setor, né? Essas vagas são disponíveis aí para todas as pessoas que moram aqui no Vale do Paraíba, portanto, se você tem interesse, corre lá para o Pátio de Jacareí, o carnaval já está chegando e essas vagas aí, cerca de 400, estarão abertas somente até essa sexta-feira. Então, o Pátio de Jacareí funciona das 8 da manhã até as 4h30 da tarde, na rua Barão de Jacareí, número 839 do centro. Vá lá com seu currículo em mãos. Vale frisar também que o PAT nunca cobra nenhuma taxa para você fazer uma entrevista ou etc. Não caia em golpes, procure aqui os especialistas, né? O PAT, o Posto de Atendimento ao Trabalhador de São José dos Campos, Jacareí, todo mundo aí com muita atenção para esse carnaval que está chegando, batendo a porta já aqui no Vale do Paraíba. Foi destaque também no Jornal do Meio-Dia da Rádio Band Vale FM a situação das estradas que cortam aqui a nossa região, né? Agora há pouquinho uma carreta virou um L lá no quilômetro 112 da Dutra, em Taubaté. São cerca aí de 3 quilômetros de lentidão, a gente está vendo as imagens aí no sentido São Paulo. Segundo a concessionária que administra a rodovia, ninguém ficou ferido, mas o trânsito está complicado no local. Neste momento são 3 quilômetros de lentidão, portanto você motorista que está pegando a rodovia Presidente Dutra, sintonize aqui a Band Vale FM 102,9 com música e também informação. Obrigado, meu amigo. Obrigado pelas informações. Excelente tarde de trabalho aí para você também. Olha, no próximo tchau. bloco a gente vai conferir uma inteligência artificial que, além de se comunicar com o ser humano, tem resposta, gente, para quase tudo, acredita? Gente, essa quero ver e explicar para vocês. E também ao vivo com a gente aqui no estúdio, Dr. Otávio Fonseca, preparar algo bem especial para a gente. Uma das dúvidas frequentes para os pacientes cardíacos é se eles podem fazer a cirurgia para a colocação de implantes. Quer saber? Daqui a pouco no programa Falando Nisso.
volta, assunto interessante, sempre aprendendo bastante, direito de família com a doutora Patrícia Rizzo, mas agora a gente abre um pouquinho de espaço aqui para o doutor Otávio Fonseca, da Ortovip, para conversar com a gente, um assunto muito importante. Doutor, primeiro, boa tarde. Boa tarde, Lucas, boa tarde, Águeda, boa tarde para você que está nos assistindo e vamos falar um pouquinho de saúde bucal, né, Lucas? Vamos falar sobre implante para pessoas cardíacas. Existe um cuidado maior para esse tipo de paciente, doutor? O que é necessário fazer? Bom, o paciente cardíaco a gente tem que ter alguns cuidados, não digo a mais, mas você tem que ter cuidado com o paciente cardíaco, fazer uma indicação da técnica cirúrgica correta. A cirurgia tem que ter um tempo mínimo necessário, porque é comum os nossos colegas cardiologistas nos pedirem para fazer cirurgias sem o vasoconstritor. O que é? Que é um medicamento que diminui o calibre dos vasos sanguíneos para que essa anestesia dure mais tempo. Né? Eles pedem para fazer 100, só que é muito rápido, então a gente faz sempre com o vaso. Então é importante entender como funciona todo esse sistema. E o vídeo está mostrando o sistema circulatório, né, que depende do coração. E nós temos também na técnica a anestesia computadorizada, porque vai injetando bem devagarinho esse anestésico no paciente, né, controlado. Então o paciente, você pode observar as reações do paciente durante a aplicação da anestesia. É bem interessante essa técnica. Essa é uma tecnologia de vocês ali então, né, doutor? Sim, a gente tem essa tecnologia e é bem legal porque é praticamente indolor, viu, Lucas? Para quem não gosta muito da picadinha. Essa aqui parece que é um carimbinho ou essa tem agulha? Essa tem agulha, Essa né? tem agulha, porque o doutor tem uma que não tem agulha lá, Exatamente. Né, doutor? Ô, doutor, que é muito legal. O paciente, ele fica sedado, mas ele fica consciente? Não, a gente não seda o paciente. Na tá, clínica não, né? É uma recomendação de não sedação, porque esse é um caso clínico interessante, ó. Esse paciente é um paciente cardíaco, olha como é que ele chegou no consultório. Sim. Ele tem que passar por um procedimento odontológico, remover esses dentes, essas raízes, essas infecções. Porque a infecção em si, Lucas, ela é pior para o cardíaco do que o próprio tratamento. Então, por isso que a gente faz essa cirurgia, remove tudo. E no caso dele, a gente fez uma reabilitação com protocolo, né? Aí ficou lindo. Olha, ficou bacana, né? Outra pessoa, Nossa, né? outra pessoa. E até para a saúde do coração, já que a gente está falando do coração, é importantíssimo tirar essas pontes de entrada, essas portinhas de entrada para bactérias, que é tão perigoso, né, doutor? Exatamente. As bactérias que frequentam o meio bucal, Lucas, elas têm afinidade para órgãos bem irrigados. E, inclusive, o coração, né? Coração, pulmão, sistema nervoso central, né? O cérebro, a gente tem que tomar cuidado, porque se ela cai na corrente sanguínea, ela pode migrar para esses órgãos e criar colônias ali, infecções nessas regiões que são, de certa forma, complicadas para se tratar, e então é importante sempre a prevenção. Quais problemas podem acontecer, doutor Otávio, se esse paciente não tratar os dentes da maneira correta? Vira lógico, uma porta de infecção, né? Mas ele pode ter problemas de que tipo, por exemplo? Ele pode agravar o seu problema cardíaco, é um exemplo, já que nós estamos falando de pacientes com problemas do coração. Hoje, Lucas, os cardiologistas, eles recomendam a verificação da saúde bucal do paciente nos casos de tratamentos, até cirúrgicos, obviamente, que se não for uma emergência. Então, se o paciente entra no tratamento cardíaco, é recomendado verificar a saúde bucal desse paciente, focos de infecção, para melhorar a condição e o pós-tratamento ou durante o tratamento cardíaco, evitando, inclusive, maiores riscos durante o tratamento. Perfeito, doutor. Excelente como sempre, né? Obrigado por dar um pulinho aqui com a gente, conversar e ter esse cuidado a mais também. A gente precisa voltar a falar sobre os diabéticos e os cuidados também em procedimentos, que eu acho que fica legal. E já apareceu perguntinha aqui, então acho que é bacana a gente puxar esse gancho. Vamos sim. Tá bom, doutor? Claro, Obrigado. Estamos aqui. Obrigado. Obrigada, doutor. Obrigado a vocês. Olha, tá chegando a previsão do tempo. Vamos saber, né, como que fica hoje à tarde com a Amanda Souza. Amanda, boa tarde, querida. Olá, muito boa tarde, Águeda, boa tarde, Lucas, e a todos que nos acompanham através do Falando Nisso. O tempo continua instável, nuvens carregadas ainda chamam a atenção sobre a região sudeste do Brasil por conta da combinação entre uma frente fria e as acas. Durante esta terça-feira, a condição é de chuva, desde a Serra da Mantiqueira até o litoral norte de São Paulo. E ainda são esperados altos acumulados, não se descartando o risco de transtornos, como alagamentos e deslizamentos de terra. Até o
finalzinho desta terça-feira são esperados volumes de até 35 milímetros, ou seja, há um grande potencial para esses transtornos. Inclusive, a chuva não tem dado trégua na região desde a última semana, já deixando até algumas cidades em situação de emergência. Falando das temperaturas, máxima hoje de 26 graus em Santa Branca, 28 graus em Cruzeiro. Pode fazer 27 graus em Lorena, 22 em Campos do Jordão, 27 também em Caraguá. Em São José dos Campos, a temperatura cai com relação aos últimos dias. Máxima hoje de apenas 25 graus e previsão de chuva volumosa. Atenção redobrada ao longo do dia em São José dos Campos. E essa chuva expressiva vai continuar também na quarta-feira, máxima de 26 graus. Na quinta-feira ainda chove, mas com menores acumulados. A temperatura começa a subir novamente, máxima de 27 graus. No litoral norte de São Paulo, mar calmo, ondas de 1 metro de altura e ventos de 25 km por hora. Obrigado, Amanda. Olha só, a gente está conversando sobre contrato, casamento, como você pode fazer algo que te proteja de surpresas desagradáveis no futuro. Então, se tem dúvida, pode mandar pelo WhatsApp 12 99716 7989. Doutora, chegou essa perguntinha, a gente até nem conhecia esse direito pátrio. A pergunta é essa, né? Por favor, o que é direito pátrio? O que é isso, doutora? Então, quando eu explico assim o pátrio poder, né, que hoje na verdade é poder familiar, eu sempre explico assim em aula. Quando o filho nasce ao mesmo tempo para os pais o poder que a lei atribui a eles para poder criar, educar, enfim, para que aquele filho se torne uma pessoa de bem, um trabalhador, uma pessoa que vai estudar, vai ter uma vida digna. E o que acontece? Muitas vezes isso gera dúvida quando tem a separação, o divórcio, enfim. Por quê? Porque ao mesmo tempo tem que se estabelecer a guarda daquele filho. E muitas vezes existe um equívoco em pensar que em razão de um ter a guarda, por exemplo, unilateral, o outro não tem direitos de tomada de decisão sobre a vida do filho. Então, por exemplo, de fiscalizar, de educar, de acompanhar na escola, de acompanhar questões de saúde, de acompanhar, por exemplo, vacinação, que é uma questão tão importante. Então, assim, muitas vezes, porque acha que a guarda é unilateral, não comunica o genitor em relação às situações do dia a dia, questões de escola, principalmente. Então, assim, quando a gente fala no poder familiar, que é como é atribuído o nome hoje, a gente está falando de poderes inerentes a ambos os genitores, que são concedidos por lei até que aquele filho adquira a maioridade. Então, ele tem direito de determinar, de educar, de acompanhar, de fiscalizar, acompanhar esse filho até ele adquirir a maioridade. Doutora, hoje sabe-se que a guarda compartilhada, ela é a principal sugestão que a justiça deixa, né, ali para os pais. Isso acontece porque geralmente o pai acaba se esquivando, ou seja, anteriormente a guarda sempre ficava para a mãe. É para incentivar a participação desse pai no dia a dia da criança? Tem sua esse papel disso? importante, mas tem uma questão cultural também de que sempre o filho fica com a mãe. Sim. Sempre, assim, além de ser, claro, aquela relação entre mãe e filho, que é inevitável e ninguém está aqui para, né, não vamos questionar, né, obviamente, mas hoje a gente tem um papel muito importante dos pais, e eu vou te dizer, eu vejo assim, tantos pais que hoje em dia, por conta de toda a questão cultural das mulheres, de irem trabalhar, de serem independentes, enfim, os pais assumiram um papel ativo, antes era meio passivo, sabe? A mãe que cuidava, que educava, hoje não. Então, assim, é realmente para assegurar, porque isso é importante para a criança, ter a participação dos dois, né? E fora que é uma divisão de responsabilidades. Então, para aquele pai que, quando tem a separação, falando numa questão de fato, não jurídica, que tem aquela separação do casal, então, assim, é uma forma de dividir as responsabilidades, dos dois se preocuparem. Olha, hoje eu não posso levar no médico, você leva. Olha, hoje eu não posso ajudar na tarefa de escola, você ajuda. Então, é isso que a justiça, o legislador e a jurisprudência tentam incentivar, a participação dos dois. Interessante, né, gente? Por isso que é importante sempre ter um advogado pertinho de você
E a gente já reforça um pouco para mudar essa cultura, né? O advogado, na verdade, ele está antes do divórcio, mas está durante o processo de se casar, para orientar. Ele tem essa função também. Porque às vezes as pessoas só lembram do advogado na hora que vai separar. Ah, exato. Só que, na verdade, você pode já buscar um advogado antes mesmo para evitar esse tipo de problema. Para exatamente fazer tudo bem certinho. Olha, uma inteligência artificial que se comunica como um ser humano e tem resposta, gente, para quase tudo. Já é possível, né, amigo? Gente, é muito incrível. Jurandir, ele vai explicar pra gente como funciona, tem até um nome, ó. ChatGPT. Será que não precisamos mais pensar? O ChatGPT, o novo sistema de inteligência artificial, tem atraído a atenção de leigos e pesquisadores com a proposta de responder como um ser humano quase qualquer pergunta que fizermos. Esse professor já passou até prova para o chat e ele se deu bem. A resposta veio 100% correta, mais ou menos que em 85%, 90% dos casos. Os outros casos que a resposta não veio 100% correta, a resposta ela não veio inteiramente errada, o que é o perigo. Se você começar a assumir que tudo que está lá é 100% verdade, chega uma hora que você pode acabar se dando mal porque a resposta não está 100% correta. Como toda tecnologia, tem falha. Na minha vez de usar... Está com a capacidade esgotada. Vamos ver se agora que o site está funcionando, o ChatGPT me ajuda a montar a lista de perguntas para o professor de inteligência artificial. Rapidamente o chat atende meu pedido e prepara a pauta. Arrisco então pedir as respostas. E ele pede desculpas e reconhece que não pode responder tudo com exatidão. Eu vejo isso como mais um sistema de apoio à decisão. Ele vai me dar uma informação, eu como pessoa tenho que saber o que fazer com aquilo. O Luiz já começou a usar no trabalho e também na vida pessoal. Os pequenos códigos, exemplos, a gente consegue extrair dele, ele consegue mostrar ali um norteamento, né, para o desenvolvimento em programação, na parte de dados, ciência de dados. Já saiu até um poema para a esposa. Minha querida Beatriz, você é minha alma gêmea. O amor que sinto por você é verdadeiro, eterno e imortal. Você faria melhor? Com certeza, faria melhor. Aqui não está rimando, eu colocaria mais rima. Você vê, gente? Nossa, tem até sentimento. Para os maridos que são desligados, gente, vai ter já uma solução. É uma boa. Ufa, vai salvar casamento. Tô vendo um monte de gente procurando já agora aí em casa, né? Agora, quem tá chegando é a Lana Moraes para atualizar a gente sobre os babados da web. E aí, Lana, qual que é a boa de hoje? Boa tarde. Oi, Águida, boa tarde, Lucas. Bom, a boa de hoje é sobre a Lady Gaga. Ela que conseguiu um feito muito incrível, mostrando que ela é extremamente sensacional. Eu sou fã dela, então eu vou encher essa bola mesmo. Ela está há 300 semanas na Billboard 200. A gente sempre fala de Billboard 100, Billboard 200, mas o que é? É uma lista que classifica os 200 álbuns mais vendidos dos Estados Unidos e é publicado semanalmente pela revista Billboard, que é frequentemente usada para medir a popularidade de um artista ou uma banda. E nessa segunda-feira, a Billboard foi atualizada e a Lady Gaga atingiu o feito daqueles com o álbum The Fame, mostrando então que ela é uma das maiores artistas dessa geração. Esse foi o primeiro disco dela, é o debut, né, o lançamento, o primeiro disco que ela lançou em 2008. E nesta semana, o disco estampa nada menos que a posição de número 119. Esse trabalho icônico da Lady Gaga ganhou Grammy Awards de melhor álbum dance electronic e conta com canções memoráveis, entre elas Poker Face, que conta com mais de 1 bilhão de visualizações desse clipe no YouTube. Então são 300 semanas, gente, isso é tipo 6 anos. E além disso, a diva pop vem protagonizando também uma escalada na Billboard Hot 100 com Bloody Mary, que é a faixa que foi lançada há 11 anos e retornou aos charts na atualização da última semana e atingiu seu pico. Isso por quê? Porque essa faixa faz parte da série Wandinha da Netflix. Ela dançou lá no baile e ficou famoso de novo, entrou no chart, entrou no Spotify, bateu recordes e recordes. Bom, vamos combinar que ela tá deixando o seu nome por várias gerações e esse álbum realmente é um dos melhores que ela já lançou. Fantástica. Incrível, sabe de uma outra mulher com muita personalidade que eu gosto, que vai na linha da Lady Gaga? A Pink.
Vamos desenterrar alguma notícia dela, Lana? Sim, Será que tem alguma vamos coisa na web? Sim, ontem saiu uma notícia, eu vou pegar pra gente falar amanhã. Legal. Legal, Sempre atualizada, fantástica. minha amiga. Obrigado mesmo, de coração, viu? Beijo, tchau, tchau. Beijo. Todos fãs de Lady Gaga aqui, como você... Ela tava diferente naquele clipe, também 6 anos, né, gente? Pega uma foto nossa 6 anos atrás. Eu tinha mais colágeno. Você Eu também, acho que irmão. eu também, viu, amiga? Eu acho que eu também, meu querido. Olha só, a gente volta no próximo bloco respondendo para você mais perguntinhas sobre direito de família. Não sai daí, tem um monte de perguntas chegando. Alô, Jacareí! O carnaval está de volta. A folia... Já estamos de volta falando sobre direito de família com a doutora Patrícia Riso e respondendo as suas perguntas, pode ir mandando pra gente, tá? Doutora, tem mais uma aqui. Boa tarde, meu nome é Lívia, de Pindamonhangaba. Quando o pai some sem pagar a pensão há mais de 2 anos e meio, como posso recorrer? Pois não tenho contato nenhum com a família dele. Nossa, difícil, hein? Nossa, Lívia. Chilindró, né, doutora? Esse tempo Então, todo. e tem uma observação, tá? Que acho que é importante, porque o prazo para se exigir pensões atrasadas, se ela ainda não pediu, é de 2 anos. Então, por exemplo, no dia de hoje, se ela exige, ela só pode exigir até 2 anos atrás. Então, assim, se o processo está tramitando já, pega tudo. Agora, se ela deixa sem exigir, sem cobrar, e essa questão de não localizar, existe a possibilidade de pesquisas judiciais, vários caminhos hoje que permitem localizar. Então, assim, claro que tem situações que realmente a gente tem muita dificuldade, né? Então, assim, eles têm uma habilidade, assim, fenomenal, mas existem recursos. Escorrega, né, doutora? Tudo liso. Você vai tentar pegar e não dá certo. Vamos lá, então, doutora. Tem aqui, eu vou abrir aqui pra você. A Eleni falou assim, Lucas, pare de emagrecer. Também aqui, acho. Sensacional. Ele já tá você, lindo, gente. Não precisa emagrecer mais, esse meu irmão. Parou, eu vou tentar fazer pra você de novo, mas eu achei uma gracinha, porque ela falou. Pare de apareceu? emagrecer. Não vai dar pra pôr, né, Rafinha? Tá aí, achei deu uma gracinha. certo. Um beijo, minha amiga. Olha só, saber com a doutora. É legal isso aqui, ó. União estável. Até você perguntou, né, amiga? Qual a melhor maneira de legalizar e quais são as formas? Então, no caso da união estável, o melhor é fazer uma escritura pública de união estável. Como regra, vai reger pelo regime da comunhão parcial de bens. No entanto, nada impede de estabelecer o regime também, como existe no casamento, em relação à união estável, para reger os bens. Então, eles podem da mesma maneira, mas é feito por meio de escritura pública. Meio de escritura pública. Ótimo. Um comentário, doutora. Boa tarde. Pode espelhar para mim, por favor? Isso. Sou Lurdinha, do Residencial Gaso, né? Beijo. Manda um beijo para mim, pro meu esposo, Carlos César. Beijo, querida. Beijo Sou pra fã do você. seu programa. Que gracinha. Carlos César, um beijo.
E assim uma pergunta, ó, 10 anos de união estável, doutora, pode fazer separação total de bens? Ou seja, estava sem nada registrado e agora quer casar. Boa tarde, quem perguntou foi o Luiz. Olha só, então, né? o que acontece, né? Esse período que eles permaneceram em união estável, eles não conseguem estabelecer retroativo o regime de separação de bens. Eles podem agora se casar no civil com o regime da separação de bens, mas o período que teve de união estável, eles podem até regulamentar, mas o judiciário, na maior parte das decisões judiciais, não acolhe de modo retroativo. Olha. Gente, olha, é tanta pergunta que está chegando sobre divisão, né? Interessante, que nem essa daqui, ó. Eu acho interessante porque realmente as pessoas evitam conversar tanto, né, amiga? E tem essas dúvidas. E aproveitam para tirar as dúvidas ó, aqui. Paulo, ó, o Paulo falando aqui, amiga, ó, ele construiu um bem sozinho e a namorada tem direito. Ele disse que vai fazer 3 anos de namoro. Até serve de alerta também. Porque é o que eu falei, o que não se conversa e decide, vai ser decidido pela lei. Com certeza, é isso mesmo. Entendeu, Paulo? Por exemplo, na questão do namoro, é muito importante ter atenção, porque como os requisitos para a união estável, eles não existem mais, por exemplo, tempo, moradia, esse tipo de requisito. Então, o que acontece? Um simples namoro, dependendo da forma como ele é apresentado para a sociedade, pode permitir o reconhecimento de uma união estável judicialmente. Então, o ideal, até nós falamos em uma outra vez aqui, a respeito do contrato de namoro. Então, o ideal é que realmente se faça o contrato de namoro e que, de repente, até no próprio contrato, deixe bem específico que, olha, ele adquiriu um bem, não teve contribuição do outro, não existe nenhum tipo de comunhão entre eles e é um regramento específico de namoro, para que não possa permitir um pedido futuro, né? Mas vamos lembrar do namoro, gente, porque muitas vezes tem gente que namora 10 anos, 15 anos. É isso. Existe um prazo pela lei de namoro ou não? A pessoa que está namorando por 15 anos. É aquela hora que você cutuca o rapaz aí do seu lado, entendeu, amiga? Faz assim, ó, tá me enrolando. Tá me enrolando. 15 anos já, né? E não colocou ainda. Não existe. Não existe? Então você pode namorar pro resto da vida. Pode namorar pro resto da vida. E o cabe uma das pessoas dá um checkmate ali, né, gente? Viu? Porque pela lei não tem como te fazer, não. E o problema é que namoro e união estável é muito tênue. Então, para distinguir um do outro, às vezes o que para um está sendo namoro, judicialmente pode configurar uma união estável. Então, o ideal é que realmente faça um contrato de namoro. Nossa, tá acabando 1 minuto e meio. Nossa, e agora? Dá tempo de mais uma? Já, acho que nem dá mais, é só agradecer a doutora. Ai, doutora, muito obrigada por hoje. Então, sempre queria fazer mais perguntas. Não, e tem um monte de perguntas. A doutora volta no final do mês, não é isso, doutora? Isso. Então a gente vai guardar as perguntas que chegaram e você pode voltar a participar, né? É isso. Muito obrigada por hoje, viu? Eu que agradeço. Até a próxima. Muito obrigada. Vamos dar uma olhadinha no nosso convidado de amanhã? Como disparar o seu crescimento pessoal e profissional através da performance? Como ter inteligência emocional para lidar com os desafios e o volume gigantesco de coisas para serem feitas no seu dia a dia, melhorando seus resultados profissionais e ao mesmo tempo a sua qualidade de vida. Eu sou Adriano Couto, especialista em alta performance, e é isso que eu vou estar compartilhando com você amanhã no programa Falando Nisso na Band. Te espero lá. Legal, a gente fazer o dia render, sabe? Vai ser interessante, as horas renderem, a gente produzir bastante. Ser produtivo, se sentir produtivo, não ficar né? arrastando, sabe a lesminha? Não, entendeu? A gente vai então aprender isso, que é importante também. Doutora, mais uma vez, obrigado. O pessoal participou bastante aqui, a gente está aguardando as perguntinhas e a gente volta com a doutora Patrícia, então, para responder. Pode ser, a gente faz um programa de pergunta e resposta. Boa. Perfeito, maravilha. Porque a gente não desperdiça todas as dúvidas de você em casa e também preserva isso aqui, pode ser? Super combinado. Obrigado, viu, doutora? Eu que agradeço. Deus abençoe sua tarde. Forte beijo. Tchau, tchau. Até amanhã.